Que a paz de Cristo esteja a todos os irmãos. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmãos, este vídeo eu quero focar um pouco a respeito do decreto dominical. O Apocalipse capítulo 13 apresenta as três fases do decreto dominical. A primeira fase do decreto dominical é a fase educativa, uma fase sedutora, que está no verso 14. A segunda fase é a fase da proibição de não comprar e vender, que está no verso 16 e 17. A terceira fase se encontra no verso 15, que é o decreto de morte. Irmão, falando um pouco destas três fases do decreto dominical, nós tivemos a saída da primeira fase, do decreto dominical, que é a fase educativa, a fase da educação do domingo, que teve a sua saída no dia 2 de junho de 2020. Irmão, esta é uma fase educativa que ocorreu durante os 3 anos e meio. Irmãos, falando destes três decretos, dessas três fases, antes da saída do primeiro decreto, Deus havia revelado na sua serva, a profetisa do Senhor, Deus Helene Souza, que o decreto dominical não sairá pelo nome do clima, não sairá pelo nome de decreto dominical, mas sairá em nome de liberdade religiosa. Por isso Deus revelou na sua serva, Deus Helene Souza, que a liberdade religiosa que Trump promove é a mesma liberdade que a Igreja Adventista promove, é a mesma liberdade que a ONU promove. Isto não é liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa. Então, irmãos, vejam muito bem que todas as fases do decreto dominical sairão em nome da liberdade religiosa. Assim como a primeira, que é a fase educativa, que já saiu no dia 2 de junho de 2020, saiu em nome da liberdade religiosa. A segunda fase também sairá em nome da liberdade religiosa. Assim como é a fase que nós estamos esperando, que é uma fase visível, é um decreto visível, que também sairá em nome da liberdade religiosa. Mas sim, não sairá pelo nome do clima, nem pelo nome de decreto dominical. Assim também a terceira fase também sairá em nome da liberdade religiosa, não em nome do clima, nem em nome do decreto dominical. Então, por isso, neste exato momento, a primeira fase é uma fase sedutora. O verso 14 diz que ela seduz e engana toda a terra. Então, irmãos, todos que foram enganados logo na primeira fase, os que já foram enganados na primeira fase do decreto dominical, que é a sedução, não viram a primeira fase da sedução, da educação. Esses também não verão a segunda fase, que será implementada, que será posto em prática no dia 28 de janeiro de 2025. Não verão. Nem tão pouco também verão a terceira fase, que é o decreto de morte. Porque tudo sairá em nome da liberdade religiosa. Assim como a primeira já saiu em nome da liberdade religiosa, a segunda, que esta fase que vem, também em nome da liberdade religiosa, a terceira também em nome da liberdade religiosa. Então, os que não viram a primeira, nem verão a segunda, nem verão a terceira fase. Então, este é o maior engano que hoje existe do inimigo. Por isso, os duvidosos, os incrédulos que duvidaram, não viram a primeira, também não vão ver esta segunda, também não vão ver a terceira. Este é o maior engano. Por isso, neste momento, amados irmãos, este é o aviso de Deus, que o decreto dominical não sairá pelo nome do clima, nem pelo nome da liberdade religiosa, nem pelo nome do decreto dominical, mas sim em
em nome de liberdade religiosa. Este é o aviso de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. A revelação que Deus deu para Deuselane Souza, que o decreto dominical sairá no dia 28 de janeiro de 2025, é uma revelação, tanto porque Deus ele revela tudo o que vai acontecer, como também uma revelação para que as pessoas vejam este ministério que foi levantado por Deus. Mas também não é só essa questão do decreto dominical que Deus está revelando para a sua serva, Deuselane Souza. Ela está revelando que o que Deus revelou para ela a respeito também do chamado de Deus, a respeito de Elias Joanã, a incorporação de Cristo em Elias Joanã, como também o chamado que Deus fez a ela, que está no lugar de Ellen G. White, que Deuselane Souza é a nova profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como também a revelação que Elias Joanã é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, não é somente a questão do decreto dominical que Deus está revelando para a sua serva, Deuselane Souza. Então, irmão, essa revelação, ela é muito séria. Por quê? Porque se não fosse de Deus, então o que aconteceria agora, no dia 28? Não se cumpria. E então, o que aconteceria com o ministério Quarto Anjo? Seria quebrado. Então, acabaria. Então, e agora? Como Deus revelou, vai se cumprir. Então, qual é o dever das pessoas quando vê o cumprimento do decreto dominical? O dever, irmãos, é reconhecer realmente que este ministério é o de Deus. É por isso que foi revelado para a sua serva, Deuselane Souza, que o decreto dominical sairá no dia 28 de janeiro de 2025, para que os irmãos vejam e creiam de todo o coração que Deus levantou este ministério e se una e faça o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então, a confirmação que o decreto dominical sairá no dia 28 de janeiro de 2025, não é somente para que saibamos que o decreto dominical saiu nesta data. Não é só para isso. É para que as pessoas tomem decisão e crê realmente no chamado que Deus fez a este ministério, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, que Deuselane Souza é a nova profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está no lugar de Ellen G. White.
e que Elias Joanã é realmente o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, crê em tudo que Deus está revelando neste ministério. Então, para isso, crê realmente que Deus levantou este ministério. Então, como a Bíblia fala, nós devemos crer nos seus profetas e obedecer os seus profetas. Então é isso, irmão. Para isso que Deus revelou, né, a data do decreto dominical. Não é somente para que saibamos que saiu o decreto dominical, mas para que creiamos nos seus profetas, creiamos em tudo que o ministério Quarto Anjo está falando, porque não é de nós mesmos o que nós estamos anunciando para os irmãos, mas sim tudo através das revelações de Deus. Então, amém e amém.